estudando aqui a origem das cidades. E eu vou repetir em todos os vídeos, né? Origem, como começou. E vocês lembram que a Pro já conversou com vocês que lá nas primeiras civilizações não haviam cidades, né? Grupos de pessoas, elas viviam em tendas, né? Elas viviam em barracas, um termo mais atual. Elas viviam em tendas, barracas, né? E elas eram nômades, elas mudavam de lugar para o outro. Para quê, professora? Para procurar alimento, boa terra, né? E ficar ao redor de rios e águas, né? Então, a gente já estudou esse período da história, né? Quando as pessoas eram nômades, elas mudavam de regiões. E agora nós estamos estudando, né, em geografia, a origem das cidades. Nós vimos lá as primeiras grandes civilizações, nós vimos lá na aula, né, quando a gente ainda estava na sala de aula, nós vimos sobre o Egito, Grécia, né? Depois a cidade de Roma, nós vimos essas grandes civilizações. E agora a gente nós vamos estudar a origem das cidades no Brasil, que isso fique bem claro para nós, no Brasil, origem das cidades no Brasil. Bom, e hoje eu vou fazer uma aula diferente, né? Nas outras aulas eu estava lendo a apostila, fazendo a leitura com vocês, explicando os termos, né? Mas eu percebi que os vídeos estão ficando longos e os vídeos de história, geografia, que são longos, né, de português, que exige mais leitura e prestar atenção, vocês estão visualizando poucos, né? O que tem mais visualização no nosso YouTube é o vídeo de matemática, né? Das outras matérias não está igual, né? Vocês não estão vendo os vídeos da mesma forma que estão vendo o conteúdo de matemática. Então a professora vai mudar a estratégia. Agora, vocês farão um questionário, eu preparei um questionário sobre essas páginas de geografia. E vou fazer a mesma coisa com os livros de história. Da página 6 até a 9, vocês vão ler essas páginas, ler o conteúdo e responder essas perguntas. Pausem o vídeo, dê um pause no vídeo, copie essas perguntas no caderno. Eu vou olhar o caderno de vocês, o nosso retorno, e vou ver se essas perguntas estão aí no caderno de vocês. Essas perguntas é sobre a página da apostila. Então, sobre a página 6, eu fiz aqui uma pergunta. Copie no seu caderno e responda. Quanto à origem das cidades, quais são suas 3 classificações? Vocês vão lá, olha aqui as 3 classificações. Vocês vão lá na página 6 e vão responder essa pergunta. Pergunta 2. Explique a formação das cidades espontâneas e dê exemplo desse tipo de cidade. Bom, lá na página 6 da apostila de geografia, você também vai achar essa resposta. Ainda na página 6, pergunta 3. Explique a importância, deixa eu terminar aqui explique a importância das áreas rurais para as cidades. Explique também o que ocorre quando a cidade não possui área rural ao seu redor. Essa pergunta também está na página 6. Vão ler o texto, responder essa pergunta. Copie a pergunta no caderno. Ainda na página 6. A maior parte das cidades brasileiras tem sua origem de maneira espontânea ou natural. Explique. Na página 6 tem a resposta. Leia. E pergunta da página 7 agora. Classifique e explique a origem das cidades de Ouro Preto, Minas Gerais e Ponta Grossa. Lá na página 7 você vai classificar. Ela é uma cidade de origem espontânea, natural ou planejada. Você vai colocar lá, classificar. Qual das 3 ela é. E depois você vai explicar como são, aqui ó. Dependendo da classificação da origem, como é que ela
é estruturada? Como que é essa cidade aí? A apostila mostra para vocês as características dessa cidade. Página 8. Explique o que é uma cidade planejada e dê exemplo. Você vai explicar o que significa cidade planejada e dê um exemplo da cidade que a apostila aponta. Na página 9 de Geografia, classifique e explique sobre a formação das cidades planejadas e dê exemplos deste tipo de cidade. Lá na página 9, você vai classificar e explicar a formação da cidade planejada. Ah, aqui já está a classificação, mas você vai dizer o que significa ser uma cidade planejada, né? E você vai dar exemplos de quais as cidades planejadas nós temos no Brasil que a apostila mostrou pra gente, ok? Aqui é uma pergunta redundante, é uma pergunta repetitiva, já está na própria resposta, mas é para vocês prestarem atenção e fazerem aí a pesquisa, tá bom? Classificar a cidade planejada, como a cidade planejada é, entendeu? O que ela tem que ser, como ela foi feita, qual foi a sua origem para ela se tornar uma cidade planejada, explique, tá bom? E dê um exemplo aí das cidades planejadas que a nossa apostila mostra. Foi repetitivo, mas é para vocês entenderem bastante. Quero ver essas perguntas no caderno, todas as respostas. Beijo! Ai, que fome. Tá me dando fome, tá me dando